Pois é, meu irmão, minha irmã, chegou o momento de nós refletirmos na palavra do Senhor e nós olharmos para a Bíblia e tirarmos lições para esse tempo que estamos vivendo. Confesso que essa semana, buscando ao Senhor em oração, numa das madrugadas em que eu estava em oração, Deus colocou no meu coração um texto muito importante para mim, que falou diretamente ao meu coração, e eu quero compartilhar esse texto com você. Se encontra no livro do profeta Ageu, no seu capítulo 1, dos versos 1 ao verso 11, que diz assim, Ageu 1, de 1 a 11, que diz assim: No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos, Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho. Esse texto, quando eu li, na realidade eu li todo o livro do profeta Ageu, são 2 capítulos, um texto muito curto, e toda a história, toda a profecia narrada por Ageu falou muito ao meu coração, não só como pessoa, mas como pastor, como uma palavra para proclamar e pregar para você que está me assistindo agora. Mas antes de nós prosseguirmos, eu quero fazer uma oração. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra que acabamos de ler. Acabamos de ler esse texto e eu creio que o Senhor quer falar aos nossos corações, quer falar ao coração de cada um de nós, como o Senhor falou ao meu coração quando eu li esse texto algumas vezes, antes de me preparar para esse momento. Eu peço que o Senhor fale ao coração de cada pessoa que está agora acompanhando, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu quero destacar desse texto que nós lemos 2 versículos, o versículo 5 e o versículo 7, que dizem a mesma coisa: Considerai o vosso passado. Numa outra tradução, na Nova Versão Internacional, diz: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Na nova tradução, na linguagem de hoje, diz: Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Na linguagem A Mensagem, na tradução A Mensagem, diz: Deem uma boa olhada na sua vida, reflitam sobre ela. Um dos maiores desafios de pregar o livro de Ageu é simplesmente encontrar esse livro na Bíblia. Ele é o segundo livro menor que tem no Novo Testamento.
encontra-se entre os profetas menores. É o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Ele se encontra entre os profetas Sofonias e o profeta Zacarias. Os profetas menores são os profetas que escreveram menos que os profetas maiores. Não é que eles são menos importantes, é que os textos que eles escreveram foram menores. E dentre eles, o menor ou o segundo menor livro do Antigo Testamento é o livro de Joel, é o livro, aliás, de Ageu que nós estamos lendo. Quando as pessoas passam algum tempo lendo o Antigo Testamento, geralmente elas ficam em torno do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou os Salmos, ou os Provérbios, ou mais provavelmente nos profetas maiores. Dificilmente elas caminham ou leem os profetas menores, quanto mais o profeta é Ageu. Isso eu acho que é algo lamentável, porque Ageu é uma joia que está escondida no Antigo Testamento, que traz um grande encorajamento para aqueles que estão preparados para ler aquele texto e buscar lições de Deus. Lembrando um pouquinho do contexto deste texto, porque todo texto fora do contexto gera um pretexto. Então é importante nós conhecermos o contexto dessa história para tirarmos lições dessa história. O contexto do texto nos diz que o rei Ciro baixou um decreto permitindo que os judeus voltassem da Babilônia, que na época já estava nas mãos da Pérsia, do Império Medo-Persa, e essa primeira leva de pessoas pudessem voltar para Jerusalém e começar a reconstruir Jerusalém. O governador dos judeus naquela época era Zorobabel, um descendente de Davi, mencionado na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, verso 12. No princípio, aqueles exilados, eles retornavam, e quando eles retornaram para a terra deles, eles retornaram dispostos a cumprir a tarefa. Estavam animados a cumprir a tarefa. Todavia, o entusiasmo daquelas pessoas diminuiu, e 16 anos depois que eles voltaram para a terra deles, já no reinado do rei Dario, o templo ainda não estava construído. Mas as casas deles, essas sim estavam construídas. E Ageu é um dos judeus que voltaram para Jerusalém sob a liderança de Zorobabel. Ageu devia estar por volta dos seus 75 anos de idade, por ocasião de quando ele escreveu esse texto. E provavelmente ele tinha lembrança do antigo templo, antes de ser destruído por Nabucodonosor. E ele teve um ministério breve, profetizou para o reino ou para o povo de Israel por cerca de 2 anos. Deus, por intermédio de Ageu, desafia o seu povo a estabelecer prioridades certas e a completar a obra do templo. Esse desafio é acompanhado de promessas. Deus promete recompensar a obediência do povo com bênçãos que ultrapassariam a glória de Israel antes do exílio. Ageu termina o seu texto com uma palavra a respeito de Zorobabel, que supervisionou a conclusão da obra do templo. Ele dizendo para Zorobabel que ele era o anel de selar, ou talvez apontando para o Messias, como se fosse Zorobabel uma garantia que o Messias viria da linhagem de Davi. Sob esse tema, ou sob essa história, esse texto de Ageu, eu quero tirar para você 4 lições principais que nós podemos aprender ao ler o profeta Ageu. Lembre-se do tema de hoje. Lembre-se do tema de hoje, que é: considerai o vosso passado. Ou numa outra tradução, vejam aonde seus caminhos os levaram. Que lições Ageu tem a nos dar nesta noite, nesta reflexão? Uma das lições que o livro de Ageu nos traz é que o livro de Ageu nos desafia, ou desafia o nosso amor pelo conforto pessoal em relação ao sacrifício do reino. Quando nós lemos os primeiros versos de Ageu,
É difícil perder a repreensão inicial do profeta ao povo de Deus por priorizar o conforto pessoal ao invés do templo e da casa de Deus. Às vezes nós somos assim. Às vezes pensamos só em nós mesmos, em detrimento das coisas de Deus. É importante nós notarmos que o desafio aqui, essa exortação de Ageu, não é para os apóstatas típicos da época. Aliás, essa exortação é para aqueles que foram relativamente diligentes e fiéis. Ele diz essa profecia de Deus para aquele primeiro grupo que volta do cativeiro para a Babilônia, que tiveram o ânimo, a coragem de deixar o seu conforto na Babilônia e voltar para sua terra natal. De acordo com Esdras e Neemias, cerca de 50 mil judeus voltaram para Jerusalém, para aquela região, uma pequena maioria em relação ao número de pessoas que ficaram na Babilônia, ficaram contentes lá, se estabeleceram confortavelmente na Babilônia e não se incomodaram em voltar para reconstruir Jerusalém. Então, essa profecia, Ageu fala para as pessoas que retornaram. Apenas 50 mil pessoas que tiveram a coragem de voltar e ver tudo destruído e voltar para reconstruir. Ao contrário dos outros que ficaram lá no conforto, sossegados, contentes, sem se incomodar com a sua terra natal. Então é interessante nós pensarmos que essa exortação de Deus, através de Ageu, é para um povo que foi fiel, que decidiu voltar para a sua terra, que estava destruída, para reconstruir. Portanto, o público de Ageu era um grupo de pessoas que foi fiel a Deus. Era um povo fiel, aqueles que negaram a si mesmos e voltaram para Sião para começar a reconstruir o templo. Esse remanescente colocou o reino de Deus à frente do seu próprio conforto pessoal, pelo menos nos primeiros dias. Agora, quando Ageu escreve essa profecia, depois de cerca de 16 anos e de muito cansaço e trabalho, as pessoas estão desanimadas e elas chegam à conclusão que nós vemos no capítulo 1, no verso 2. Elas dizem: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Ou na versão revista e atualizada, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E aí eu fico pensando, eu e você, podemos culpar essas pessoas pela atitude delas, de deixar de lado a reconstrução do templo e pensar nas suas casas, nas suas vidas? Pense a respeito. Eram poucos, exaustos e pouco tinham para mostrar. E agora eu quero que você pense comigo sobre a atitude deles e sobre a sua atitude e a minha. Pense a respeito. Você faz parte de uma igreja fiel, trabalhando diligentemente, envolvido com tudo, enquanto os outros parecem não se importar? Você já viveu isso? Você se dedica, você se esforça, você dá o seu melhor e você olha para o lado, para as outras pessoas e parece que ninguém se importa. Isso desanima você. Você já se perguntou algumas vezes por que você deveria sustentar financeiramente os missionários, a igreja, devolver os seus dízimos, priorizar as reuniões de oração, as atividades da igreja, se envolver em algum ministério da igreja? Às vezes isso vem na sua mente. Para quê? Por quê? Será que vale a pena? Talvez aqueles homens e mulheres que voltaram estavam desanimados depois de 16 anos se esforçando e resolveram falar: quer saber de uma coisa? Vamos pensar na nossa casa, na nossa família e vamos reconstruir primeiro as nossas coisas. Depois vamos ver as coisas de Deus. Se você já lutou contra essa tensão entre servir a Deus e priorizar as suas necessidades pessoais, Ageu tem uma palavra para mim e para você, como tinha para aquelas pessoas. Veja o que diz Ageu capítulo 1, versos 4 e 5. Diz assim: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado.
Na linguagem ou na Nova Versão Internacional, esse texto diz assim: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. É bom lembrar sempre que essa mensagem foi dada para os fiéis que deixaram a Babilônia. Homens e mulheres que deixaram o conforto da Babilônia para vir e reconstruir, mas agora estavam desanimados. E Deus faz com que eles se lembrem e reflitam, vejam aonde os seus caminhos os levaram, ou na tradução Revista Atualizada, considerai o vosso passado. O que será que aconteceu com eles? O que será? Com o tempo, provavelmente, o foco do povo de Deus mudou da reconstrução do templo para as suas próprias casas, para as suas necessidades pessoais. E em nossa época materialista, individualista, quão fácil é para o povo de Deus perder de vista as prioridades do Evangelho e se concentrar nas agendas pessoais, né? Pense nisso. No meio de um mundo que vivemos tão materialista, tão individualista, onde se fala em tanto egoísmo e hedonismo, quão fácil é para nós que somos de Deus perdermos de vista as prioridades do Evangelho, do Reino, e nos concentrar nas agendas pessoais. Você já foi tentado a fazer isso? A deixar de lado a causa e o Reino de Deus e a pensar apenas na sua vida? Talvez você seja um desses. Começou priorizando as coisas de Deus, do Reino, mas agora pensa nas suas próprias coisas. Eu também muitas vezes me peguei fazendo isso. Nós somos humanos, mas Deus nos alerta na tua palavra para considerar o nosso passado, para ver onde os nossos caminhos estão nos levando. Ageu nos desafia perguntando: estamos buscando primeiro o reino de Deus ou os nossos próprios prazeres e conforto? Ageu nos avisa que se buscarmos o nosso próprio reino primeiro, Deus reterá as bênçãos que Ele tem para nós. Veja o que diz Ageu capítulo 1, versos 7 a 11. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre nele e seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei como um sopro, com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta ao Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. É interessante que Deus retém as suas bênçãos quando nós deixamos de buscá-lo em primeiro lugar. Mas Jesus diz, ao contrário disso, em Mateus 6,33, que se nós buscarmos e priorizarmos o reino, todo o resto será dado. Jesus disse em Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, a primeira lição que nós temos de Ageu é que Ageu nos desafia, ou desafia o nosso amor pelo conforto pessoal, em detrimento ao sacrifício pelo reino de Deus. Qual a sua prioridade? A sua vida, as suas coisas, os mais próximos, seus familiares, ou o reino de Deus? Pense a respeito. Mas nós temos uma segunda lição. O livro de Ageu também mostra a bênção da presença de Deus quando o seu povo obedece. Aliás, a maior bênção que nós podemos receber de Deus é Ele estar conosco onde a gente for. Deus nos abençoa com a sua presença quando nós o obedecemos. Quantas vezes na história do povo de Deus o povo rejeita
os desafios e as repreensões de Deus. Quantas vezes vemos o povo de Deus ao longo da história rejeitar os desafios e as ordens de Deus? E diante de um padrão histórico do povo de Deus, de desobediência a Deus, seria razoável esperar nessa história também uma desobediência do povo. No entanto, quando nós lemos esse texto, nós somos informados que os líderes Zorobabel e Josué respondem com todo o povo, obedecendo a voz do Senhor. Veja Ageu capítulo 1, verso 12. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Essa quase obediência demonstra a abençoada unidade entre os líderes e o povo. Do desafio profético que Ageu faz, que Deus faz através de Ageu, a resposta do povo foram 23 dias para reconstruir, para começar a reconstrução do templo novamente. E nesse contexto de obediência a Deus, o povo ouve palavras de conforto e segurança de Deus através de Ageu. Ageu 1,13 diz assim, Deus dizendo para o povo, eu estou com vocês. Quando nós obedecemos a Deus, nós temos a bênção da presença de Deus conosco. Lembre-se, Deus estará conosco se obedecermos a sua palavra. Ele nos garante a sua companhia quando nós estamos obedecendo a Ele. Não há lugar mais seguro para se estar do que estar no centro da vontade de Deus. Nós devemos obedecê-lo em unidade, como esse povo, e com prontidão, disposição, sem demora. Aliás, obediência atrasada nada mais é do que desobediência. Pense a respeito. Se você tem um filho e você pede para ele fazer alguma coisa, você manda ele fazer alguma coisa, ele fala, daqui a pouco eu faço. Ele já está desobedecendo, porque você pediu para ele fazer agora. Então, quando nós obedecemos com atraso, na realidade acaba sendo desobediência. Então vamos fazer como o povo aqui. Eles obedeceram unidos e com prontidão, imediatamente. Portanto, Deus nos abençoa, essa é a segunda lição, com a sua presença quando nós o obedecemos. Mas nós temos mais duas lições. E a terceira lição, que o livro de Ageu também nos ensina, é que ele nos lembra de não desanimarmos com a aparência externa, pois o melhor ainda está por vir. Depois que o povo obedece à exortação de Deus, a realidade da reconstrução se instala e eles começam a reconstruir. E o novo templo não será como o antigo, suntuoso, glorioso, imponente. Para aqueles que viram o templo original, construído por Salomão, esta versão do templo era muito pequena, simples, insignificante. Será menor, sem grandeza e não terá a glória que teve no passado, o resplendor do passado. Não vai parecer nada aos olhos deles como estava na época de Salomão. Ageu 2,3 diz isso. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Deus diz isso para o povo. E aí talvez o povo poderia pensar, por que trabalhar por isso? Por algo tão menor, tão pequeno, tão insignificante perto do que foi. Talvez isso fosse deprimente e desanimador. Mas Deus garante aquelas pessoas que estavam dispostas a trabalhar. Em Ageu capítulo 6, 9, olha o que ele diz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente,
Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Embora, meu irmão, minha irmã, a aparência externa parecesse tão insignificante perto do antigo templo, Deus está dizendo que a glória da segunda casa seria maior do que a glória da primeira casa. Em outras palavras, não se deixe enganar pela aparência das coisas. Claro, o segundo templo aqui parecia inexpressivo diante do primeiro, de Salomão. Mas Deus está fazendo uma obra maior do que a mera renovação física. O Senhor receberá maior glória, enchendo a sua casa com tesouros redimidos de todas as tribos, nações e línguas. Judeus e gentios eventualmente virão e adorarão um novo templo. Vivemos numa época, meu irmão, minha irmã, de pequenas coisas, onde o trabalho do Evangelho parece muitas vezes produzir poucos frutos em comparação aos grandes avivamentos da história. E nesse contexto, nós podemos ser tentados a nos desesperar e desanimar. Mas quando nós pregamos Ageu, isso nos lembra que nós não devemos nos concentrar nas realidades externas, mas confiar em Deus. O nosso trabalho no Senhor nunca é em vão. Nada do que você fizer será em vão. Deus certamente receberá a glória e o melhor ainda está por vir. Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Meu irmão e minha irmã, vamos caminhar agora para a última lição que o livro de Ageu nos traz quando nós lemos. O livro de Ageu também nos ensina, essa última lição, ele nos ensina que o reino de Deus será estabelecido por meio de um grande servo. O reino de Deus será estabelecido por meio de um grande servo. Até engraçado, né? Relacionar servo com grande. Se é servo é pequeno, mas se é grande não é servo. Mas vamos pensar no sentido de importante, de alguém que seria relevante. Ageu encerra o seu texto com uma palavra especial ao governador Zorobabel, enquanto ele lidera os esforços da reconstrução. O texto diz que Zorobabel será feito servo escolhido de Deus, e ele o fará como um anel de sinete. Ageu capítulo 2, verso 23 diz assim: naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. No entanto, quando nós observamos e lemos mais a fundo todo o Antigo Testamento, nós percebemos que por trás desses versos há uma mensagem muito mais profunda nas entrelinhas. Existe um apontamento messiânico, um apontamento para Jesus. Ageu 2, de 20 a 23, diz assim: a palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Então, quando nós olhamos mais a fundo para esse texto, nós percebemos que esse texto, na realidade, está apontando para a vinda de Jesus, para o Messias que viria. Simplificando, essas novas promessas se baseiam na aliança anterior de Deus com Davi, de que um de seus descendentes estabeleceria um trono para sempre.
Isso nós vemos em 2 Samuel capítulo 7, verso 16, quando Deus fala com Davi no final da sua vida. Deus fala que Salomão substituiria ele como rei, e mais ao final ele diz: quanto a você, Deus dizendo para Davi, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Dali Deus prometeu que da descendência de Davi viria alguém que seria o rei, que cumpriria a promessa. E nós sabemos que mais à frente, Jesus vem e nasce e faz toda a diferença. Após a apostasia de Israel, após o exílio do povo na Babilônia e apenas uma minoria de judeus retorna, alguém pode ser tentado a pensar que as promessas de Deus agora são nulas e sem efeitos. Tudo parecia perdido. O povo que servia a Deus antes abandona a fé. Deus vem, Deus através do povo babilônio leva o povo cativo, que fica 70 anos cativo na Babilônia, e quando há um decreto de volta, poucos voltam para reconstruir. E diante dessa cena, muitas vezes nós somos tentados a pensar que as promessas de Deus parecem sem efeito. Mas Ageu aqui reafirma que Deus ainda está cumprindo as suas promessas. E nos lembra do nosso ponto de vista, nós sabemos que no final das contas, elas se cumpriram em Jesus. Jesus é o último servo, o rei dos reis. O rei Davi e Zorobabel estão ambos incluídos na linhagem messiânica. Se você ler o Evangelho de Mateus, capítulo 1, dos versos 1 ao 17, você vai perceber que Davi e Zorobabel estão na linha messiânica. Jesus foi descendente de Davi, mas é Jesus quem vem para estabelecer e construir um reino eterno que nunca será abalado. Portanto, mesmo nessa pequena obra de Ageu, tão pequena, escondida nos profetas menores, nós vemos que Ageu nos aponta para a vinda de Jesus. Ele é o maior Zorobabel, o servo escolhido de Deus. Jesus estabelecerá um templo maior por meio do seu sacrifício, ou do sacrifício do seu corpo. Como ele disse em João capítulo 2, 19 a 21, Jesus lhes respondeu: destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu próprio corpo. Apocalipse 21, 24 diz assim: as nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Eu concluo. Em resumo, por quê? Por que ler e aprender com o profeta Ageu? Porque ele desafia o nosso amor pelo conforto e nos incentiva a servir o reino. Ele nos desafia a deixar de pensar só em nós mesmos, a deixarmos de sermos egoístas e sermos mais altruístas e priorizarmos o reino de Deus. Porque o profeta Ageu nos lembra que Deus está com a gente, conosco, quando nós o obedecemos, quando estamos no centro da vontade dele. Não há lugar mais seguro do que estar no centro da vontade dele. Por quê? Porque o profeta Ageu nos incentiva a não nos concentrarmos na aparência externa das coisas e a esperar sempre em Deus pelo melhor que ainda está por vir. Por quê? Ler Ageu? Porque ele nos aponta para a vinda de Jesus. Agora, no nosso caso, para a segunda vinda de Jesus, que vai estabelecer um reino inabalável e um templo para todas as nações glorificarem a Deus. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E eu concluo com uma ilustração. Certa vez, um instrutor, num seminário de gerenciamento de tempo, disse para todos os participantes que se preparassem para uma grande questão que ele faria. E ele então coloca a mão debaixo da mesa e tira uma grande vasilha de boca bem larga
e coloca essa vasilha sobre a mesa. E ao lado daquela vasilha havia várias pedras grandes. E ele então ele pergunta para aquele grupo de pessoas: quantas dessas pedras vocês acham que eu consigo colocar dentro dessa vasilha? Os participantes deram vários palpites. E aquele instrutor então disse: vamos descobrir então. E ele então, uma por uma, foi colocando aquelas pedras grandes até a boca do jarro. Então ele pergunta para aquelas pessoas, para aqueles alunos: o frasco está cheio? E aqueles participantes olham para aquele frasco, para aquela vasilha, para aquele pote cheio de pedras e disseram: é lógico que está. Mas então ele coloca a mão debaixo da mesa e tira outro balde de cascalho. E então ele joga pouco a pouco aqueles cascalhos dentro da vasilha e começa a balançar a vasilha. E o cascalho então começa a preencher os espaços daquelas grandes pedras. E então ele sorri e pergunta para as pessoas: o frasco está cheio? E os participantes começaram a perceber e não deixaram se enganar. E pela segunda vez, então eles disseram que o frasco provavelmente estava cheio. Mas eles não tinham certeza. E o instrutor então acena com a cabeça e diz: ótimo, vocês estão quase compreendendo. Vocês estão quase entendendo. E em seguida ele pega um balde de areia e ele despeja aquele balde de areia dentro do frasco. E lentamente a areia começa a ocupar os espaços que as pedras grandes e o cascalho não ocuparam, as lacunas. E depois de ele fazer isso, a areia assenta-se e o instrutor então pergunta: e agora, o pote está cheio? E o público grita: é lógico que não. E ele diz: bom, eu acredito que vocês estão aprendendo. Então o instrutor pega uma vasilha cheia de água e derrama água naquela vasilha. E nesse ponto ele para e pergunta para todas aquelas pessoas: qual que é a lição disto? E alguém se levanta e diz: bom, sempre há lacunas. E se você trabalhar nisso, sempre poderá encaixar mais uma coisa na sua vida. E o instrutor olha para ele e fala assim: você não entendeu direito. A questão é esta: se eu não tivesse colocado aquelas pedras maiores primeiro, nunca teria conseguido colocar aquelas pedras depois. Quais são as suas pedras grandes? Quais são as suas prioridades? O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Deus precisa ocupar o seu primeiro lugar. Deus deve ocupar o primeiro lugar, e depois a sua família, e em seguida as demais coisas. Pense a respeito. Deus nos chama a fazermos uma reavaliação. Nesse tempo de pandemia, em que você foi forçado muitas vezes a ficar na sua casa, a não participar das atividades presenciais da igreja, talvez você foi levado a ficar confortável e a deixar sua fé se esfriar, e talvez deixar as prioridades de lado, a deixar Deus de lado. E Deus nos desafia, quando lemos Ageu, a fazermos uma reavaliação, a considerarmos o nosso passado, a vermos onde os nossos caminhos e as nossas decisões nos levaram ou estão nos levando. Deus nos chama a alinharmos as nossas prioridades, a nos arrependermos e a obedecermos ao que Ele nos chamou para fazer. Com isso, se obedecermos a Ele, se alinharmos as nossas prioridades, com isso Ele nos garante o seu perdão e a sua presença. Ageu 1:13 diz assim: quando o povo obedeceu: eu estou com vocês. Deus diz isso. E também Deus nos garante, se nós colocarmos as prioridades no lugar certo e obedecermos a Deus, Ele nos garante, além do seu perdão e da sua presença, Ele também nos garante a sua bênção e a nossa restauração. Ageu 2:19 diz assim: ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas, de hoje em diante, abençoarei vocês. De hoje em diante, abençoarei vocês. Apesar de tudo estar parecendo que não está bem, se você me seguir, se você me priorizar, daqui em diante eu estarei com vocês e eu abençoarei vocês. Portanto,
Retorno para o tema do início, para o tema dessa pregação. Meu irmão e minha irmã, considerai o seu passado. Meu irmão e minha irmã, veja aonde os seus caminhos o levaram. O que muda a sua vida não é o que você ouve, é o que você decide e faz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.